Meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa na TV Justiça. Mais uma vez é uma honra e um privilégio estar aqui. Ficamos felizes com esse espaço que foi disponibilizado para nós. E nosso trabalhinho hoje envolve temas dissertativos. Nós vamos comentar sobre nacionalidade. Primeiro bloquinho, 20 minutinhos para a gente comentar sobre a evolução da nacionalidade, conceitos. Depois, nós vamos ter a participação de passantes, telespectadores, perguntas feitas por pessoas do povo. E, por último, nós teremos a resposta a provas da OAB. Então, vamos, sem mais delongas, começar o nosso programa. Prova final. Meus queridos amigos, o tema a ser desenvolvido hoje é o tema nacionalidade, muito importante para concursos estaduais, federais, prova da OAB. Então vamos ver o tema nacionalidade com profundidade? Então vem comigo. Meus amigos, nós vamos mexer com o conceito de nacionalidade. O que é nacionalidade? Então se você quiser anotar no caderninho, anote. Se você não quiser anotar, fique apenas aproveitando esse nosso encontro, né? Nacionalidade, conceito bem simples de nacionalidade. Meus amigos, nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado. Vamos repetir? Nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado. Vamos dissecar esse conceito, um vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado? Primeira coisa, quando se fala em vínculo jurídico, nacionalidade é previsto no ordenamento jurídico de um país. A primeira norma que você deve pesquisar, se você quer saber como é que se adquire ou perde uma nacionalidade de um país, é a Constituição. Você deve olhar a Constituição de um país para saber como é que se adquire e como é que se perde a nacionalidade. Na nossa Constituição fica fácil. Nós temos artigos 12 e 13. Muito bem. Dois artigos, o artigo 12 e o artigo 13, tratam da nacionalidade no nosso país. Daí a pergunta de concurso, somente o artigo 12 e 13 tratam de nacionalidade no nosso país? Respostinha, não. Existe norma infraconstitucional que trata do tema também. É o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 1980. Quem for prestar concurso na área federal tem que ficar atento ao Estatuto do Estrangeiro. Por quê? No Estatuto do Estrangeiro você vai ter que atentar para questões como visto, tempo de permanência, questão de extradição, deportação, expulsão. São questões recorrentes em concurso público. Daqui a pouquinho nós vamos tecer um comentáriozinho de cada coisinha dessas aí, desses temas, ok? Muito bem. Então, nacionalidade é um vínculo jurídico, porque está previsto no ordenamento jurídico. Onde? Na nossa Constituição, no artigo 12 e no artigo 13. E também na norma infraconstitucional, se recordam? Normas infraconstitucionais são normas que estão abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição, atentar para o Estatuto do Estrangeiro. Feito isso, vínculo jurídico. E por que vínculo político? Importante. O vínculo político, porque nacionalidade está vinculada a direitos políticos. Apenas nacionais podem participar de eleições. Essa é a regra. Brasileiro vota em eleições brasileiras. Alemães votam em eleições na Alemanha, e etc, etc. Nacional tem a participação no poder. Através do voto, o nacional organiza o poder, elege os poderes legislativo, executivo. No nosso país nós não elegemos o poder judiciário, mas em alguns países existe eleição para o poder judiciário. Ok? Então, vínculo jurídico, por quê? Porque está previsto em um ordenamento jurídico, na Constituição e nas normas infraconstitucionais. E por que político? Porque, via de regra, os nacionais são as pessoas que participam da formação do poder dentro de um Estado. Ok? Questões preliminares, acabamos de ver o conceito, dissecamos o conceito. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um Estado. Jurídico, previsto no ordenamento jurídico. Político, por quê? Os nacionais participam da estruturação do Estado através de eleições. E que vão unir um indivíduo a um Estado. Então a nacionalidade, na sua origem, está vinculada aos indivíduos, às pessoas físicas. Mas nós sabemos que o Estado evolui. E o Estado também admite que exista a nacionalidade de uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica também pode ter nacionalidade, ser vinculada a um país ou a outro país.
ok? Então essa questão da evolução, protegendo pessoas físicas, depois protegendo pessoas morais ou pessoas coletivas. Feito isso, podemos avançar no tema. A nacionalidade, você aprendeu na faculdade, que a nacionalidade ela pode ser adquirida através de dois processos bem distintos. Então nós temos a nacionalidade primária, de origem ou originária. O que vem a ser a nacionalidade primária, de origem ou originária? Meus amigos, a doutrina costuma dividir a nacionalidade primária, de origem ou originária, seria aquela vinculada ao nascimento. O indivíduo, ao nascer, vai possuir uma nacionalidade. O indivíduo, ao nascer, vai possuir uma nacionalidade. Mas olha que interessante. Ao nascer, o indivíduo pode não ter nenhuma nacionalidade. Mas vamos devagarzinho. Nacionalidade. O critério de aquisição da nacionalidade. Nacionalidade, critério originário, de origem ou primário. Significa que o indivíduo, ao nascer, ele tem a nacionalidade. Esse critério de origem, de primário, de originário, tem critérios vinculados a essa questão da nacionalidade originária, de origem ou primária. São dois critérios, basicamente, que vocês devem se recordar da época da faculdade. O primeiro critério interessante é aquele que trata da consanguinidade. A consanguinidade, por muito chamada de ius sanguinis ou jus sanguinis, ok? Ius sanguinis ou jus sanguinis significa o quê? É a mesma coisa que consanguinidade. Eu levo em consideração para a aquisição de uma nacionalidade, a nacionalidade dos ascendentes. Os filhos poderão ter a nacionalidade de seus pais. Repetindo, nacionalidade, critério consanguinidade, ou ius sanguinis, ou jus sanguinis. Leva-se em consideração a nacionalidade dos ascendentes para a concessão ou aquisição da nacionalidade dos descendentes. Filho de italiano, onde quer que nasça, vai ser italiano, ok? Filho de português, onde quer que nasça, vai ser português. É o critério da consanguinidade. Mas esse não é o único critério para a nacionalidade primária de origem originária. Meus amigos, existe também a nacionalidade adquirida através do critério do ius solis. Ius solis ou territorialidade. O que é isso? Ius solis ou territorialidade. Meus amigos, irá adquirir uma nacionalidade um indivíduo que nascer em certo território. Então, o indivíduo, ao nascer em certo território, poderá adquirir aquela nacionalidade. E como é que eu vou saber que o indivíduo vai ter aquela nacionalidade? Novamente, precisamos compulsar, olhar a Constituição de certo país. Se a Constituição daquele país estiver previsto que adquire a nacionalidade quem nascer naquele território, ao nascer naquele território, o indivíduo tem já uma nacionalidade. Repetindo, nacionalidade primária de origem originária. Temos dois critérios. Primeiro, da consanguinidade. Consanguinidade ou ius sanguinis ou jus sanguinis. Segundo critério, da territorialidade ou ius solis ou jus solis. Para a prova da magistratura, cuidado. Esses dois critérios, consanguinidade e ius solis ou territorialidade, são critérios vinculados à nacionalidade primária de origem originária. Ao nascer, o indivíduo pode ter duas ou mais nacionalidades. Olha o exemplo. O pai é italiano, a mãe é portuguesa. Filho ao nascer, ítalo-português. Tem duas nacionalidades. E olha que interessante. Pai italiano, mãe portuguesa. Vieram para o Brasil e a criança nasceu aqui no Brasil. Poderá ter até 3 nacionalidades. Perceba, eu não vou conseguir exercer as 3 ao mesmo tempo, mas é possível ter os passaportes